Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Hoje eu estou vindo conversar com você sobre alguns conselhos espirituais que eu gostaria de ter recebido lá atrás, certo? E que eu quero compartilhar aqui com você, para te ajudar nessa caminhada, nesse processo de aprendizado, nesse processo de evolução espiritual, de evolução mental, certo? E aqui eu quero deixar claro que, assim, quando a gente fala, eu gostaria de ter recebido, não é reclamando, né? Não é criticando, putz, se eu tivesse feito aquilo, teria sido assim. Putz, se eu tivesse tal informação, eu teria feito dessa forma. Porque uma coisa que a gente aprende é que não adianta você ficar olhando para o passado, né? Inclusive, isso aqui é um extra, não tá nem na lista aqui. Mas não adianta você ficar olhando para o passado e ficar falando, putz, eu deveria ter não sei o quê. Cara, tá tudo certo. O que aconteceu tinha que acontecer. E o que vai continuar acontecendo tem que continuar acontecendo. Quanto antes você entender isso, você vai poupar muito sua energia. Porque aí você vai deixar de ter depressão no sentido de tipo, putz, por que que aconteceu isso? Sabe? Desculpa, mas Deus sabe de todas as coisas, entendeu? Então, o que você tem que entender é o que que a vida está te ensinando, qual que é o recado disso, como que isso melhora a sua versão atual, sabe? É nessa linha. Óbvio, né? Não tem um coração de gelo. Tem situações que a gente vai ficar triste, a gente tem que se permitir, inclusive, ficar triste, né? Situações de luto, tá tudo certo. Mas ficar questionando, por que que aconteceu isso, hein? Nossa, fulano era tão bom e sei lá, tipo, não cabe a gente interpretar esse tipo de situação, entendeu? A gente tem que olhar o nosso presente e daqui para frente é a gente com Deus e a gente tá aqui para evoluir, perfeito? Então, calma, né? Também já não vou começar dando um monte de bronca em você. Vamos lá para a lista, vamos começar na tranquilidade, certo? Tô aqui para te ajudar. Primeiro ponto, que já é bastante profundo, eu coloquei aqui que é entender o que você gosta, quem você é e não se preocupar em agradar os outros. Nossa, isso aqui é de uma evolução espiritual gigantesca, porque a partir do momento que você entende quem você é, o que que você gosta de fazer, sem ficar assim, não, eu vou fazer aquilo porque, pô, todo mundo gosta, sabe? Cara, isso é libertador, entendeu? E eu não tô falando do ponto de vista que as pessoas também usam como desculpa, que elas falam, eu sou assim mesmo, né? Eu tenho uma personalidade forte. Não é nesse sentido que eu tô falando. Se você é uma pessoa mal educada, se você é uma pessoa grossa, você tem sim que melhorar a sua postura para com os outros, tá? Não vem confundir as coisas, não, porque não é isso que eu tô falando. Mas, eu tô falando é que, cara, você entendeu a sua essência realmente, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de música e eu sei que por gostar de música, ser bastante eclético, cara, tem muitas pessoas que gostam ali, mas não gostam tanto que nem eu. Então, eu sei que a música para mim, ela é algo muito importante na minha vida. Eu gosto muito de treinar, por exemplo, musculação. Só que a musculação muito provavelmente para mim é muito mais importante do que para outras pessoas. Outras pessoas gostam muito mais, por exemplo, de correr, outras de fazer yoga, outras nem entenderam ainda o que gosta, ou se não gosta mesmo de treinar, enfim, né? Que eu acho que é algo que a gente deveria entender, porque o corpo precisa de movimento. Então é importante que você entenda o que que você gosta. Mas esse é o ponto. Não é porque tá todo mundo correndo que você tem que, putz, vou comprar um tênis e vou começar a correr. Tá todo mundo jogando basquete. Aí você vai começar a jogar basquete. Não faz sentido. Entenda o que você gosta, entendeu? Para de querer ficar agradando. Vou lá jogar tênis, porque tá todo mundo jogando tênis. Para com isso. O segundo ponto é desenvolver habilidades sociais. Esse item, ele é importante, e eu falava muito que ele é mais importante para as pessoas introvertidas, como eu, porque isso me ajudou na minha carreira, isso me ajudou nos meus relacionamentos, porque eu sempre fui aquela pessoa, sabe, que fica de olho, analisando todo mundo, mas fica quieto, fica na sua, não é muito da conversa. Mas é obviamente importante você desenvolver isso, porque no trabalho a gente precisa se comunicar, eu apresento projeto e assim por diante. Só que isso também é importante para as pessoas extrovertidas, né? Porque os extrovertidinhos aí, às vezes eles passam do ponto, né? Aí se torna aquela pessoa espaçosa, aquela pessoa
chata, né? Pô, dá um tempo. Nossa, eu fui muito natural agora, desculpa. Não, mas é sério, assim, é tanto pro introvertido como eu, precisa se comunicar, precisa, né, se desenvolver, mas pro extrovertido também. Às vezes tem aquele extrovertido que fala demais. Tipo, cara, dá uma segurada, deixa as pessoas também conversarem, dá a opinião delas, enfim. Então, esse ponto de desenvolver essas habilidades é importante, tanto desse ponto de vista, como também de interpretar as pessoas, de você conseguir entender, cara, como que você lida com um certo tipo de pessoa, como que você lida com outro tipo de pessoa, né? Porque no fim a gente é muito egoísta, né? A gente só olha pra gente. O que que eu gosto? O que que eu quero fazer? O que que eu quero falar? O que que eu me sinto à vontade? Mas tem outras várias pessoas aí que vão passar pela sua vida, certo? E você precisa entender como que você vai se relacionar com elas, né? Então, às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que doar, né? Então, isso você aprende muito, tanto na sua carreira como nos seus relacionamentos pessoais, enfim. Então, esse é um ponto que, desde já, quanto antes você observar isso, melhor. Um outro ponto meio polêmico é a questão de sair de casa, tá? Por que sair de casa? Porque eu entendo, depois de ter saído de casa ali com 25, 26 anos, que realmente foi uma decisão importante na minha vida, mesmo não precisando, porque não é sobre dinheiro, não é sobre infraestrutura, é muito mais sobre você se virar. Você se virar, você ter as suas coisas, você ter suas responsabilidades, ter uma dificuldade e às vezes não tem ninguém para te ajudar, você vai ter que se virar, entendeu? Enfim, é você entender que você é independente, certo? E você realmente cortar alguns laços de dependência com a sua família, enfim, no lugar que você foi criado, né? Isso é muito forte, isso é muito poderoso, porque você, homem, aprende a se virar mesmo na vida, sabe? Aprende o seu poder que você tem como pessoa quando você começa a encarar algumas situações difíceis. Então, principalmente se você estiver sozinho, que, deixa eu ver se eu coloquei algum item aqui, não, não coloquei, de ficar sozinho, mas é um item que eu incluiria aqui, mas que você realmente consegue crescer mentalmente, sabe? Então, às vezes, você tem tanto suporte, né, e apego emocional, ou então você tem muito suporte de infra, e aí qualquer coisa que acontece, você tem pessoas te ajudando. Não que isso seja ruim, que bom que você tem rede de apoio, que bom que você tem pessoas que te ajudam com a parte financeira, com a parte emocional, que bom. Mas é você que também precisa ter autenticidade e entender, cara, como que você lida com essas situações, entende? Num cenário em que não tem ninguém, como que você faria? Isso é importante, sabe? Essa é uma sacada que a evolução espiritual ajuda muito, né? Eu passei por muitas situações e eu consegui evoluir muito nesse sentido, tá? Mano, tá um vento aqui que tá. Um quarto item muito importante que eu só vim. Não é que eu só vim perceber agora, mas eu só vim sentir agora, tá? Que é estar próximo de Deus, né? Eu sempre acreditei em Deus, sempre tive um lado espiritual bom, mas eu posso dizer que em algum determinado momento da minha vida eu passei por fases confortáveis, vamos dizer assim, sabe? E aí, quando você está muito confortável, a gente, ser humano, tem aquela falha de. Não é que você deixa de procurar Deus, enfim, eu sempre fiz minhas orações, estive ali perto, sabe, com esse relacionamento com Deus, mas eu confesso, sabe, que quando a fase tá boa, né? Você esquece. E a gente, como ser humano, a gente tem que admitir. Quando alguma coisa aperta, quando você fica doente, quando alguma coisa difícil acontece, aí a gente vai e faz o quê? Oh Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Putz, eu tenho que sair dessa situação, por favor. Aí vira, né, a pessoa mais crente em Deus do mundo, porque, nossa, aquela situação tá difícil. E isso não é legal, entendeu? Mas, o que que eu percebi? Exatamente por ter passado por boas situações e por continuar me desenvolvendo, por continuar indo atrás de assuntos que edificam, de assuntos que vários livros que eu leio trazem ideias sobre como evoluir espiritualmente, como evoluir a sua mentalidade, enfim, coisas que eu compartilho aqui no meu canal com vocês.
Exatamente por conta disso, eu percebi, eu falei, cara, se tá bom, né, e meu relacionamento com Deus já não está próximo, então imagina se eu, cara, manter isso pro resto da minha vida, manter um relacionamento próximo, sabe? Então eu comecei a aplicar isso e melhorou assim, não sei nem falar o quanto que realmente de fato melhorou, o quanto de propósito que eu comecei a enxergar muito mais, o quanto que os meus objetivos, as minhas metas, enfim, melhoraram nesse sentido, sabe? Então, é uma coisa que eu falo pra você, não fica só procurando Deus ou não sei no que você acredita, mas não fica, sabe, buscando essa ajuda espiritual, religiosa, enfim, só quando as coisas estiverem ruins. Esteja com Deus perto de você, independente do momento. Você vai ver que, cara, isso vai mudar a sua vida. E um último ponto, que é mais relacionado com a parte financeira, que eu sempre falo também para vocês algumas dicas nesse sentido, né? A gente está num país que, enfim, a gente sabe das dificuldades, mas o que eu vejo é que as pessoas, elas são muito consumistas, as pessoas caem muito em questões de marketing exacerbado, enfim. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Cara, cuidem da parte financeira de vocês, entende? Eu sei que muitas pessoas não conseguem prosperar porque elas se endividam, porque elas começam muitas vezes até a ganhar bem, porque elas foram promovidas, conseguiram um cargo melhor, só que elas se enrolam, elas começam a fazer um monte de prestação e compram um monte de coisa em não sei quantas vezes. E eu falo, gente, onde é que vocês vão com esse planejamento financeiro, sabe? Enfim, eu sei que não sou eu o único correto aqui, por isso que eu sempre falo, se você tem outra ideia, comenta aqui que eu gosto de ter essa troca, essa interação. Mas assim, pelo que eu vejo normalmente, as pessoas se enrolam tanto, que é tanta prestação, é tanto empréstimo de não sei o que, não sei o que lá, que acaba no final não dando certo. Então, assim, eu não sei se essa é a melhor forma, minha opinião, mas se organiza, sabe? Guarda um dinheiro, deixa lá um dinheiro guardado, e você tem que fazer isso mensalmente, você tem que ser uma pessoa próspera, uma pessoa que, conforme os anos vão passando, você tem que ter mais prosperidade financeira. E não é só financeira, você tem que ter mais prosperidade com relação à sua saúde, você tem que ter mais prosperidade com relação ao seu trabalho, você tem que ser promovido, você tem que ganhar mais, você tem que ter mais responsabilidade. Entendeu? É tudo para mais. A vida é assim, a vida tem que continuar evoluindo. Enquanto você não tiver essa visão, você vai ficar ali, ó, patinando, entendeu? Dinheiro entra, mas dinheiro sai. Dinheiro entra, mas dinheiro sai. Por isso que tem muita gente que não prospera. O dinheiro tá entrando e as pessoas estão gastando, comprando um monte de coisa que não precisa. Então, enfim, tô dando um puxãozinho de orelha aqui da parte financeira, porque você precisa rever isso daí também, que eu sei que você tá precisando ter esse toque meu, tá bom? Bom, acho que é isso, pessoal, que eu vim compartilhar aqui com vocês, certo? Espero que tenha feito sentido. Comenta aqui se tem mais algum item que você gostaria de compartilhar aqui com a galera pra gente ir trocando essa experiência, beleza? A gente se vê por aí. Tchau, tchau.